caso que a fertilidade já não é mais uma prioridade, a mulher já resolveu o que ela quer ter de filhos na vida, aí a laparoscopia diagnóstica, ela acaba sendo também, né, o tratamento já pode ser instituído também a partir dali. Então, na endometriose peritoneal, que não envolva intestino, bexiga e ureter, ou seja, estágio 1 e 2, e nos endometriomas também, que não tem uma complicação, a laparoscopia já pode ser resolutiva na grande maioria das vezes. É preferível a gente fazer a excisão do tecido endometrial, né, em vez de fazer a ablação queimando. É preferível que a gente tenha a retirada, é menos traumático, dá menos reação inflamatória, e a gente tem que lembrar que existe um componente da endometriose, né, mediado também pelo sistema imune, que é uma capacidade reativa muito forte. Então acaba que a gente, quando está querendo tirar aqueles focos de endometriose, se você for além daquilo, se você causar um dano nocivo maior, a reação da cicatrização pode ser muito maior do que a própria endometriose, a presença da endometriose. Então esse balanço que a gente precisa ter, esse cuidado de pisar em ovos, é importante lembrar também. Da endometriose profunda, que envolve lá o intestino, bexiga e ureter, a gente tem que também considerar poder determinar melhor essa imagem para planejar a cirurgia de uma maneira mais segura. Recomenda também que você faça métodos de imagem como uma ressonância magnética antes de fazer a laparoscopia. E a proposta também de a gente reduzir drasticamente o aporte de estrogênio com substâncias como os análogos do GnRH para tornar a cirurgia um pouco mais exequível, né, menos traumática, simplificar um pouco a vida. Isso é um passo que pode ser tomado também. E sempre iniciar o tratamento hormonal de supressão, né, dos hormônios estrogênios, logo após você ter terminado a cirurgia, e o período de tempo que vai ser feito o uso disso depende também da mulher, da idade dela, enfim. É um tratamento a longo prazo. Agora, se não tiver outro jeito, né, e se a histerectomia for indicada, a gente também, uma mulher que já tenha resolvido o seu futuro reprodutivo, tem uma sintomatologia bastante intensa, já fez uso de várias opções terapêuticas e não está tendo sucesso, que isso é uma história que é comum também da endometriose, né? Essas frustrações que a gente tem. E a gente acaba, né, na reta final tendo que indicar uma histerectomia. As lesões de endometriose que forem identificadas extraútero também precisam ser tratadas, tá? Então não adianta só tirar o útero. Tirou onde tem o endométrio natural, não quer dizer que você tenha eliminado o restante, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado dessa quase que uma laparotomia higiênica ou uma laparoscopia higiênica, tá? Para tirar esses focos. E conversar com essa mulher, né? Para ela também não aumentar a carga de frustração dela, sobre o que é a histerectomia, os riscos, os benefícios, o pós-operatório, né? A complementação terapêutica que será necessária ou não. Tudo isso é importante que a gente dialogue para que a expectativa do resultado não seja maior do que aquilo que a gente de fato pode oferecer. Esse cuidado é importante. Vamos falar agora um pouquinho sobre a adenomiose, né? Que a adenomiose e a endometriose são, digamos assim, similares, são primas, são entidades primas. Enquanto na endometriose o tecido endometrial ele viaja para fora do útero, a adenomiose, o tecido endometrial ele viaja para dentro, né, das camadas miometriais do útero. Então, é uma infiltração do útero que dá aquela deformidade e causa distúrbios, não só com queixas menstruais, né, aquele sangramento uterino anormal, como também cursa, a maioria das vezes, com dismenorreia, com dor pélvica, e dor pélvica, embora cíclica, mas ela pode também se cronificar. Então é um distúrbio uterino que é benigno, muito raramente maligniza. As glândulas do estroma, né, endometrial, as glândulas e o estroma endometrial, eles são patologicamente implantadas dentro do miométrio uterino e cursa com a dor pélvica, com dispareunia, com sangramento menstrual intenso, e geralmente é um diagnóstico
anatomopatológico para quem, depois de resolvido o problema, quando acaba em histerectomia por causa da baixa resolutividade dos sintomas com a terapêutica habitual que a gente tem, então o diagnóstico acaba sendo firmado só depois que a gente tira a peça, né? Tira o útero para poder identificar. Miomas são, assim, talvez o mais frequente tumor ginecológico no inconsciente coletivo das mulheres brasileiras, né? Quando eu falo dessa questão cultural, social, é muito importante, porque é muito frequente. Mulher, depois dos 40 anos, sentiu uma cólica, uma dor, já pensa logo em mioma, já vai lá logo querer saber com o doutor ginecologista, pode pedir ultrassom, né? Acaba criando assim esse mito do útero defeituoso na maioridade, mas enfim. O mioma é um tumor pélvico mais comum nas mulheres, é um tumor que é não cancerígeno, muito raramente ele pode virar um leiomiosarcoma. Na minha vida profissional, que eu já estou com 35 anos já de carreira, nunca vi um leiomiosarcoma. São tumores de células musculares lisas, né, e do fibroblasto do miométrio. Eles surgem em mulheres em idade reprodutiva, tende a melhorar na menopausa, né, no pós-menopausa, mas durante o período da vida reprodutiva os principais sintomas são um sangramento uterino anormal, geralmente um sangramento mais intenso ou mais prolongado durante o período menstrual, e o sintoma da dor, que geralmente é a compressão, né, das estruturas vizinhas. O mioma também pode trazer impacto para a fertilidade da mulher pela distorção da arquitetura uterina, da própria anatomia uterina, levando à infertilidade e, eventualmente, os resultados adversos também da gravidez. Pode levar a aborto, pode ter apresentações fetais anômalas, né, para o feto poder se acomodar dentro de um útero que seja miomatoso, eventualmente ele acaba assumindo vícios de posição, então são partos mais laboriosos, mais dificultosos. Então, nesse sentido, né, o mioma de ser uma patologia de uma idade relativamente jovem, né, idade reprodutiva, é sempre importante a gente poder dialogar com a mulher a respeito dos riscos, benefícios e os ganhos que ela pode ter com as diversas opções terapêuticas, ou seja, nem sempre o mioma significa faca, né? É isso que eu quero, na verdade, dizer. Em termos de miomatose, né, dos miomas uterinos, eles podem ser descritos pelo tamanho, né, mas principalmente pela localização. Então, nessa área da gente de atenção à saúde da mulher, a localização do mioma ela vai poder, então, nos dar um pouco mais de prognóstico também do acompanhamento. Então, são descritos os miomas, o submucoso, o subseroso, o intramural e um que não está nesse slide aqui, mas que a gente vai mencionar também, que é o mioma cervical também, que pode acontecer. Então, essas localizações em relação à matriz do útero ajuda a gente também a pensar em termos de prognóstico. O sangramento ele é bastante exagerado se ele é um mioma submucoso, que é um mioma que se localiza, como vocês vão ver aqui nesse slide que eu trouxe aqui, é uma histeroscopia, né? A gente está olhando dentro da cavidade uterina e essas tumorações, essas elevações que vocês estão podendo observar, que seriam, no caso, um submucoso bastante florido, né? Então, essa mulher, por um acaso, um sangramento vaginal, né, menstrual bastante intenso, por um período mais prolongado, buscou identificar qual era a origem desse sangramento exagerado e o diagnóstico sendo feito com um mioma submucoso. A extensão também do acometimento dos miomas submucosos implica em mais ou menos sintomas clínicos. E a possibilidade da gente poder fazer um tratamento que seja resolutivo de uma forma minimalista, né, minimamente invasiva, através da histeroscopia, também depende dessa descrição, né, da distribuição desses miomas, dos tamanhos, enfim, a gente tem algumas limitações para fazer uma ressecção histeroscópica, mas cada vez mais com a habilidade do profissional que faz a histeroscopia, a gente tem buscado ter mais resolutividade numa cirurgia como uma histeroscopia, porque traz muito menos complicações no pós-operatório.
Existem também situações de miomas submucosos pediculados, inclusive me lembro muito de um caso, aqueles casos que meio que marcam a vida da gente profissional. Eu tinha uma paciente que era uma jornalista aí, até famosa aqui no Rio, e ela, né, se dedicou muito à profissão dela, já estava com 30 e poucos anos, não tinha ainda um parceiro para poder cumprir o sonho dela de ser mãe, e começou a apresentar alteração menstrual, fez ultrassom, viu que tinha um baita do mioma, do tamanho de uma cabeça de um feto ali, 8 centímetros. E a imagem colocava esse mioma como sendo subseroso, né, dentro da cavidade uterina, mas não me dizia que era pediculado, era simplesmente uma bola que ficava ali dentro da imagem da pelve. E ela muito ansiosa, porque queria um medo, né, um consciente coletivo dizia, pô, tem mioma, tem que tirar útero, é esse o raciocínio dela. Eu expliquei, conversei, né, o que é o mioma, o que faz, o que não faz, que no caso dela eu ia entrar com alguma medicação para poder deixar o mioma mais enxuto, né, para ver se a gente conseguia resolver o sintoma da menstruação só com a progesteronazinha para segurar, enquanto ela não achava lá o futuro pai do filho dela. E um belo dia ela me liga e um sangramento burral, uma coisa estúpida, pedi para ela ir para o hospital para a gente poder se encontrar lá. Ela já chegou assim, estava com 8 de hemoglobina, branca, igual um papel, e aquela coisa foi, né, coloca na sala, vamos ver como é que tá. No que eu comecei, que o anestesista deu aquele, né, a dormidinha dela para poder examiná-la com calma, e muito sangramento, que eu olho e estava lá a cabeça do feto sendo parida. Então, um mioma pediculado, subseroso, que foi a coisa mais simples do mundo, tirou, acabou, nunca mais teve mioma e ela já teve 3 filhos depois disso. Então, é só para lembrar, contando esse caso clínico aqui, que para mim, pelo menos, marcou. O outro tipo de mioma que a gente tem é o mioma intramural. O intramural é um mioma que é localizado já dentro da parede do útero, ele pode crescer, então, para dentro da região do endométrio, né? Quase como formando um mioma submucoso, um braço submucoso, como ele também se projeta para dentro da cavidade abdominal. Então, ele tem essa forma mais invasiva, digamos assim. Nessa imagem que a gente traz, essa aqui é uma imagem de uma cirurgia, que a gente está tirando aí o mioma de dentro do útero. E são miomas que também crescem, distorcem bastante também a arquitetura da cavidade uterina. Alguns desses miomas, eles podem, como eu disse, ser transmurais, ela passa de uma parede até a outra e praticamente não deixa endométrio nenhum ali dentro. Também são de resolução que podem ser feitos por laparoscopia e pode ser feito por laparotomia, né, por abrir a barriga. A penúltima categoria que eu estou trazendo aqui do mioma subseroso, que é aquele que ele se projeta integralmente para dentro da cavidade uterina. Ele é mais superficial, digamos assim, mas não menos danoso, digamos assim, porque ele pode, como muitos deles são pediculados, eles podem torcer dentro da cavidade uterina e dar uma situação de um abdômen agudo também. Tá? Dependendo da extensão da base da comunicação do mioma, né, nesse pedículo, pode ser mais sujeito ou não à torção. E a última, que essa imagem é de um exame, né, que a gente fez um exame especular, ao fundo, né, no colo do útero, vocês estão observando lá uma região mais rubra, que ali é um mioma que está se localizando na região do colo do útero. Não confundir com pólipo, porque a imagem do pólipo é parecida, mas a maneira, né, a consistência é diferente. O mioma tende a ser mais fibroso, mais rígido, e o pólipo mais friável. O tratamento do mioma depende também, né, da opção da mulher, se ela quer engravidar ou não. Se ela não quer engravidar, a primeira opção que a gente propõe em termos de tratamento do mioma seria também aquele estado de uma pseudo, né, menopausa que a gente vai instituir, uma anovulação crônica que a gente vai instituir, seja com contraceptivo hormonal combinado, seja com o uso só da progesterona, com o DIU, com levonorgestrel. No caso do mioma ter menos de 6 centímetros, pode ser uma opção também, que é bastante efetiva também, que é o inibidor, o análogo do GnRH. Se ela deseja engravidar, a primeira opção não é suprimir a ovulação, é recomendar que ela possa antecipar os planos dela, né? Porque a gente nunca sabe qual é a trajetória
daquele mioma que vai estar com ela e propor, no caso, se é um sintoma é dor, que está modulando mais o efeito, um anti-inflamatório, né, não esteroide já é suficiente. Pode ser também, se no caso, havendo uma menstruação que é ou excessiva, anormal, mas enfim, cause anemia. A gente pode também usar, né, um ácido tranexâmico ou, mais modernamente também, com os recursos que a gente dispõe, a embolização da artéria uterina. Também trouxe um slidezinho para mostrar para vocês o que é isso. Como segunda opção, se ela não deseja engravidar, está com a prole toda definida, aí, no caso, uma das propostas é a histerectomia. E a histerectomia, né, retirada do útero, pode ser tanto por via abdominal, né, por laparotomia, por via vaginal também, dependendo do tamanho do mioma e da habilidade do cirurgião, ou por via laparoscópica. Tá? Então, a possibilidade de histerectomia é ampla o leque, depende da experiência do cirurgião. Se ela deseja engravidar, a opção segunda, depois de tentar, né, modular os sintomas, mas de forma que a gente possa melhorar a arquitetura do útero dela e tirar qualquer entrave que ela possa ter no sucesso da gravidez, a proposta de uma miomectomia, que também dependendo do tipo do mioma, do tamanho, da localização, pode ser por via histeroscópica ou laparoscópica ou abrindo a barriga, né, transabdominal. Então, a técnica para embolização uterina, ela é também bastante simples, agora depende de ter uma estrutura de serviço, né, que possa oferecer. Mas é uma técnica que ela é simples, em mãos habilidosas, e em alguns casos a embolização uterina ela é bastante resolutiva do problema. Então, a embolização é um método que é inovador, é simples, de um custo que, digamos assim, dentro do conceito de custo-efetividade é bastante efetivo, né? E traz menos transtornos, menos agravos à saúde da mulher, e cada vez mais ele tem se expandido também dentro do SUS. Mas com certeza dentro da saúde suplementar você tem mais facilidade de solicitar uma embolização uterina para a resolução do mioma. Então, uma vez que a gente identifica a localização do mioma, né, mapeia o mioma, a gente também vai poder mapear a nutrição desse mioma, de qual artéria que está vindo. E dessa artéria, eventualmente você acaba tendo que fazer também exames para poder identificar melhor a artéria, né? Exames de imagem para poder quantificar qual é exatamente a origem da nutrição daquele mioma, para você poder ir lá e fazer a embolização. O catéter, então, ele é posicionado na região femoral, né? O vaso mais próximo a chegar onde existem as artérias uterinas, que vão pela própria anatomia, né? E a técnica é feita com anestesia local, normalmente você não precisa nem de ficar internado para poder fazer. Então, o uso dessa técnica, dessa inovação, para diminuir riscos, para facilitar, inclusive, a recuperação da mulher, é uma recomendação bastante interessante também para a gente poder ter consciência dela. O tratamento conservador, quando a gente faz miomectomia, nesse slide aqui vocês podem observar que eu estou trazendo um slide que a gente está usando o histeroscópio para fazer a miomectomia, só para vocês terem uma ideia da simplicidade também, mas do recurso técnico que você precisa ter para poder fazer com segurança. Então, um mioma submucoso, né, você pode usar o histeroscópio, e o histeroscópio ele tem um acesso também no histeroscópio para você usar o que a gente chama de um morcelador. Então, você vai tirando meio que em pedaços, né, o mioma de lá de dentro, e isso causa menos desconforto pós-operatório. É uma técnica que você pode fazer também a nível ambulatorial, e a mulher também não precisa ficar internada. E a última opção, que seria a opção mais de uma intensidade, de impacto maior na saúde dela, que seria a própria cirurgia, né, com a laparotomia transabdominal. Uma histerectomia tem, digamos assim, uma morbidade associada à própria técnica, isso considerando que a gente está com um sistema de saúde organizado, né, e que a gente tem um profissional bem treinado, com todo o equipamento necessário. É uma cirurgia que ela tem um porte médio a grande,
que traz complicações no seu pós-operatório pela própria condição de manipulação dessa região pélvica por um tempo muito prolongado do tempo da cirurgia em si, que coloca ela em risco de ter problemas de trombose venosa, de embolia, enfim, precisa todo um arsenal, digamos assim, para poder facilitar esse pós-operatório, porque a esterectomia não é uma cirurgia que você faz assim, né, e vai para a praia depois. Então, na síndrome de congestão pélvica, que é mais uma dessas síndromes, digamos assim, que cada vez mais tem ganhado notoriedade, principalmente pela maior possibilidade de diagnóstico hoje com os recursos que a gente tem. Mas a gente estima, né, que em torno de 16 a 31% dos casos de dor pélvica crônica podem ter como origem, como causa, essa congestão, essa síndrome da congestão pélvica. Por isso que tem havido mais consórcios, né, de angiologista, de ginecologista, porque esse diagnóstico acaba se tornando mais presente no nosso meio. As varizes pélvicas, elas podem, né, da mesma maneira que a gente tem quando tem varizes na perna, podem causar os sintomas justamente pelo refluxo, né, da passagem do sangue, com a destruição daquelas válvulas que se tornam incompetentes para poder o sangue fluir, ele reflui, e levando então a uma dilatação, uma degeneração da parede venosa, causando compressões locais, né, com os sintomas decorrentes sendo a dor. E o sintoma mais prevalente é exatamente a dor pélvica, que pode estar associada também à periodicidade dos ciclos menstruais, pode também estar associada à dispareunia, a sintomas de bexiga, né, que ela tem mais sintomas de disúria, de desconforto a urinar, como se fosse uma ansiedade nessa região pélvica também que acomete. E nesse caso da síndrome de congestão pélvica, ela necessita, primeiro, que a gente tenha esse pensamento, né, da possibilidade desse diagnóstico para a gente poder ter um sucesso maior na própria terapêutica que a gente vai instituir. Então é uma síndrome que ainda está sendo pouco diagnosticada porque a gente não pensa nessa possibilidade. Eu estou só querendo assim despertar esse pensamento pela questão da gente estar se atualizando um pouquinho também, um pouco mais em termos de recursos de diagnose, né, que nós temos às nossas mãos. Nessas pacientes em que a gente tem dor pélvica crônica e que eventualmente ficam com um diagnóstico protelado, caminhando para diversas opções, a possibilidade da congestão pélvica ser o nosso diagnóstico que passou sem ser percebido, acaba sendo grande. Então, guardar esse tipo de informação é muito importante. Então, descartou qualquer outra possibilidade de doença levando ao sintoma de dor pélvica crônica, né? Se afastou lá a endometriose, se afastou doença inflamatória pélvica, cistite intersticial, síndrome do colo irritável, doença inflamatória intestinal crônica, fez já aqueles vários ultrassons, né? Está fazendo tudo que você pode ali, já entrou com a progesterona, com os hormônios todos que você pode procurar modular para ver se, segurando um pouquinho a resposta gonádica, melhora um pouco o sintoma. E não houve melhora, pense na síndrome de congestão pélvica, tá? Então, as varizes pélvicas como origem da dor e o tratamento podendo ser realizado através de substâncias que facilitam o fluxo de sangue, isso também auxilia a ter uma resolutividade melhor e uma qualidade de vida melhor também para essa mulher que vem sofrendo com sintomas desse tipo há muito tempo. Temos também, então, já encerrando, né, essa viagem que nós estamos fazendo para tentar sistematizar as possibilidades de diagnóstico, as aderências, né? As aderências também são causa de dor muito frequentemente. As aderências elas se dão principalmente, o sintoma dor se dá pela distensão, né? Pelo alongamento dos órgãos que estão sendo retraídos, repuxados por uma cicatriz que está ali impedindo toda aquela plasticidade do órgão, né? de ser executado. Então, a aderência ela pode ter como causa, inclusive, a associação com a endometriose, é uma possibilidade. Ou, mais frequentemente, depois de uma cirurgia que seja feita, principalmente quando a gente não usa fios que sejam adequados, ou aquelas luvas talcadas em exagero, né, talco dentro da cavidade peritoneal,
é irritante, é digamos assim, um agente nocivo de ordem química que causa muita aderência, enfim. Sempre pensar nessas possibilidades, assim, o que eu posso fazer para evitar que a gente tenha uma aderência, ainda mais se você vai entrar numa cirurgia. A correção se dá também através de técnica cirúrgica, né? Quer dizer, a cirurgia causa aderência e você tem que ir lá para corrigir a aderência com outra cirurgia. É um contrassenso? Mas né, acaba sendo dessa maneira que a gente resolve. Lembrar que tem algumas pessoas que têm uma reação mais exagerada de cicatrização, né? Queloide ele não acontece só na pele, pode acontecer também na cavidade peritoneal, então na medida do possível também com todo cuidado, com todo rigor de técnica, o menos manipulação possível para causar menos aderência possível em toda a cirurgia que a gente venha fazer. Hoje eu fiz assim uma viagem, uma apresentação com cardápio das principais patologias femininas que podem cursar agudamente ou cronicamente com dor, né? Dor na região pélvica. Então, nesse raciocínio que a gente fez, que é muita informação e vamos ter mais informação vindo também com o apoio do material didático que vocês têm acesso, né? Com mais possibilidade de expansão também de leitura. Vamos fazer uns exercíciozinhos com casos clínicos, porque eu procurei trazer alguns casos clínicos bem, assim, importantes para consolidar todo esse roteiro que a gente usou hoje. Então, nesse primeiro caso daqui, é uma adolescente de 18 anos, com 7 semanas de gestação, né, de acordo com a data da última menstruação, reclama de que há 2 dias apresenta sangramento vaginal em borra de café e dor no abdômen inferior. Ela nega uma história de doenças sexualmente transmissíveis. No exame, a pressão arterial dela normal, né, 130/60. A frequência cardíaca é de 70 batimentos por minuto, temperatura dela 37,2. O exame físico revela um útero aumentado, indolor e com anexos normais. A dosagem do beta-HCG é de 700 miliunidades por mililitro. Nenhum saco gestacional intrauterino ou massa anexial é observada no ultrassom transvaginal. Então, com essa informação, né, qual das seguintes afirmações é a mais precisa em relação à situação dessa paciente? Então, primeira opção, ela tem uma gravidez ectópica não rota. Letra B, ela tem uma gravidez intrauterina viável, mas é muito cedo para avaliar por ultrassom. Letra C, ela tem uma gravidez intrauterina inviável. Letra D, não há informações suficientes para a gente tirar uma conclusão sobre a viabilidade dessa gravidez. E a letra E, uma ressonância magnética seria útil para avaliar melhor a possibilidade de uma gravidez ectópica. Bom, esse é um caso clínico também que parece assim bastante corriqueiro, tá? Por isso que eu trouxe esse. Mas uma paciente de 18 anos, com a queixa de dor abdominal, né? Com sangramentos indiscretos, essa borra de café, e que está numa idade que ela pode engravidar e que de fato tem um tempo aí de atraso menstrual, a gente não pode deixar de pensar na possibilidade de ser uma gravidez ectópica. Então, a primeira coisa que a gente tem que guardar é sempre isso. Até provar o contrário, né? Como a gente diz. Ela não tem nenhum histórico de doença infecciosa sexualmente transmissível. Então, já começa assim, não tem grandes fatores de risco para ter uma obstrução tubária que possa favorecer uma gravidez tubária. O exame físico dela é bastante inocente, normal, o ultrassom também não mostra nada demais, não está vendo massas anexiais, mas também não está vendo ainda um saco gestacional, né? Essa informação que a gente tem. O nível da gonadotrofina coriônica de 700 é baixo, né? Está naquele nívelzinho que a gente ainda ou espera para ver se isso aí evolui, né, no sentido de crescer, de haver mais hormônios circulando e a gente poder detectar isso aí pouco tempo depois, ou então pode ser já uma fase de involução, ela tem uma tubária e o nível seria mais baixo mesmo. Mas de toda forma, a gente precisa colocar aquele nosso ponto de corte, né, que eu coloquei naquele slide, acima de 2.000, para ter a segurança de dar um diagnóstico de gravidez viável.
Então, esse nível de HCG deixa a gente um pouquinho assim na expectativa de qual vai ser a resposta. Se o objetivo, nesse caso, é estabelecer se ela tem uma gravidez viável ou não, isso a gente pode fazer de que maneira? Das opções que a gente está sendo apresentada aqui, seria uma conduta expectante, né? Então, aguardar mais ou menos 48 horas e repetir o exame do HCG para poder, então, esperar que essa concentração do HCG venha pelo menos a dobrar nessas 48 horas, mas no mínimo 50% a 60% maior a gente sabe que tem que ser. Então, se o HCG não aumenta, né, se não tem esse incremento do HCG em 48 horas, é provável que ela tenha uma gravidez que é anormal. Ou é anormal porque não está dentro do útero, ou é anormal porque está fora do útero. Né? O dentro do útero no sentido de que ela está abortando. E o fora do útero na possibilidade dela ter uma gravidez tubária, né? uma gravidez ectópica. Então, o que vai determinar para a gente, na verdade, o diagnóstico, é a progressão do HCG. Tá? Então, essa questão eu trouxe que ela tem um cunho bastante prático, digamos assim, no conceito do nosso dia a dia, do ganha-pão, né? do habitual. Essa questão daqui eu marcaria com certeza a letra D, para poder ter mais informações, que não é suficiente para dizer se essa gravidez é viável ou não. Né? E nesse cenário, a gente poder estabelecer viabilidade de gravidez, eu não tenho informação ainda suficiente. Então, o ideal é poder repetir esse beta-HCG em mais ou menos 48 horas e aí sim tomar uma atitude. Ressonância magnética a gente não vai gastar dinheiro com isso, que nem precisa, nem faz parte dos nossos exames de rotina numa emergência. Esse outro caso clínico que eu estou trazendo aqui para vocês é também uma adolescente de 17 anos que chega na emergência com uma dor no quadrante inferior esquerdo. O teste rápido de gravidez dela, o exame de urina, né, a análise da urina e a bacterioscopia do colo do útero são todos negativos. Ela nega atividade sexual e a ultrassonografia pélvica apresenta uma massa ovariana complexa unilateral. Qual o diagnóstico mais provável? Quando a gente fala de massa ovariana complexa, é porque tem componentes sólidos, né? Um tumor que é sólido, mas também tem líquido ali no meio. E as opções que nos são dadas? O cistoadenocarcinoma seroso, na letra A. Letra B, o digerminoma. A letra C, o tumor das células granulosa teca. Letra D, o teratoma madurum. E a letra E, qualquer uma das anteriores. Então, vamos por partes. Um cistoadenocarcinoma seroso não é nessa faixa de idade. Ele tende a ser numa idade mais avançada, mulher já perimenopausa. O digerminoma, para essa faixa de idade, é uma possibilidade. Nós vamos ter, inclusive, um módulo que a gente vai falar sobre puberdade, que eu vou trazer esse assunto de volta. Mas o digerminoma é um tumor sólido, bastante frequente, numa idade mais jovem. Aqui ele não fala se ele é maduro ou imaturo, mas a priori o digerminoma para essa faixa de idade. O tumor das células granulosa teca geralmente cursam como sendo císticos. E esse ultrassom está me falando que é uma massa mais densa, uma massa provavelmente sólida. Então já descartaria. O teratoma maduro poderia também ser uma possibilidade de diagnóstico. Embora o teratoma maduro seja também mais frequentemente relacionado a faixas de idade mais avançadas. Então, a opção para essa resposta daqui que eu marcaria, a letra A, o digerminoma. No caso, aliás, desculpe, é a letra B, né, o digerminoma. Letra A, cistoadenocarcinoma não, digerminoma. Nessa próxima quadro clínico, nós temos uma nulípara de 32 anos que vem à consulta por causa de um útero aumentado com miomas. Ela e o marido estão planejando engravidar nos próximos 1 ou 2 meses, mas ela quer que os seus miomas sejam tratados antes dela engravidar. Uma revisão do seu prontuário médico revela que ela fez um ultrassom transvaginal recentemente, mostrando um útero de 7 centímetros
com um mioma intramural de 2 e outro de 1 centímetro. Tá? Não há sinais de adenomiose e a espessura endometrial e dos ovários estão normais. Ela tem um histórico de dismenorreia leve, mas não apresenta sangramento uterino anormal, sangramento pós-coito ou sangramento intermenstrual. No exame físico, não há nada digno de nota, né? Um examezinho inocente. E quais as opções, então, de tratamento você recomendaria para essa mulher que quer buscar uma solução para o conflito dela, que é a existência de um útero aumentado? Letra A, dispositivo intrauterino. Letra B, ablação endometrial. Letra C, ressecção histeroscópica. Letra D, embolização da artéria uterina. E letra E, conduta expectante. Ela quer engravidar, então a letra A já não colocaria, né? Um dispositivo intrauterino, se ela quer engravidar, não faz sentido. A letra B, a ablação endometrial, o sintoma dela não é sintoma de sangramento. A ablação endometrial é para aquelas situações onde você cursa com o sintoma motivado pelo mioma de um sangramento excessivo. Então, no caso dela, também não é indicação de ablação endometrial. A ressecção histeroscópica, para um mioma que é intramural, como está sendo escrito no ultrassom, também não é indicação. A embolização da artéria uterina, num mioma pequeno de 2 centímetros e o outro de 1, também não faz sentido, até porque ela não tem queixa nenhuma, né? E ela quer engravidar. Então, o ideal é não entornar o caldo, né? Deixar ela ter o filho primeiro. Então, a opção para a gente é a conduta expectante, tá? Nessa outra questão, ao realizar uma laparoscopia por suspeita de torção ovariana em uma mulher nulípara, não teve nenhum filho, com 28 anos, o cirurgião vê que o pedículo vascular ovariano torceu de 1 a 1,5 vezes e que o ovário parece um pouco azulado, né? Já começando a mostrar sinais de necrose. Qual das alternativas a seguir é a melhor opção nesse momento? A, oforectomia com excisão próxima ao ovário. B, oforectomia com excisão do pedículo vascular para evitar uma possível embolização da trombose. C, desenrolar o pedículo vascular para avaliar a viabilidade do ovário. Letra D, salpingo ou oforectomia, tirar trompa e ovários, bilateral. E letra E, terapia intravenosa com heparina. Então, a letra A, né, uma moça de 28 anos que nunca teve filhos, é nulípara. Você tirar um ovário dela assim logo de cara, não é assim o indicado, tá? Pode ser uma possibilidade, mas não é nesse caso daqui. Uma oforectomia, que é a letra B, né, para retirar o pedículo vascular, para evitar uma possível embolia, trombose, também não é essa a resposta, né? Que não é por aí que se vai formar o risco de vida para ela, é a torção do ovário, mas não a consequência da trombose. A letra C, desenrolar o pedículo vascular para avaliar essa tonalidade meio azulada do ovário, se isso aí é uma necrose ou se foi só uma isquemia, tá? Essa é a resposta. A letra D, obviamente, tirar a trompa e o ovário dos 2 lados, uma moça que nunca teve filhos, não é o caso. E fazer heparina intravenosa também não é o caso, porque não é a trombose o problema, é a torção do pedículo. Então, a gente fica aqui com a letra C como resposta certa para essa pergunta. E aqui nós temos, então, um último exercíciozinho também para fechar esse nosso módulo. Uma mulher de 32 anos que retorna para uma consulta de acompanhamento, ela tem um histórico de endometriose comprovada por biópsia no momento da laparoscopia. Ela usa um contraceptivo oral combinado de maneira contínua para controlar a sua dor pélvica, que é cíclica. Ela está se queixando de alguma náusea e sensibilidade nas mamas e gostaria de saber quais outras opções ela tem para tratar os seus sintomas. Aí você explica a ela que existem várias opções e elas incluem todas, exceto qual dessas opções? A, anti-inflamatórios não esteroidais.
B. Progesterona oral. C. Inibidores seletivos da recaptação da serotonina, né? Aquelas fluoxetinas da vida. D. Agonistas do hormônio liberador do GnRH, do hormônio estimulador do gonadotrópico. E é dispositivo intrauterino liberador de levonorgestrel. Então, nessa condição de que ela tem uma endometriose comprovada, que ela vem fazendo o acompanhamento da sua dor, nós temos aqui como opções que são válidas, todas, exceto uma, que não quer dizer que não faça parte do arsenal terapêutico, mas para essa queixa que ela está fazendo aqui hoje, né, que ela quer lidar com a dor dela, as opções A, B, D e o E são todas favoráveis a que ela tenha uma remissão do quadro da dor da endometriose. A única que não vai atuar na endometriose, que seria a opção da gente marcar, porque a exceção delas é a letra C. Por que eu estou dizendo assim que nesse caso? Porque pode acontecer dela ter de fato distúrbios relacionados ao humor, em decorrência da dor, mas não que isso seja a solução da dor dela. Então, guardar o inibidor da serotonina para tratar o sintoma que é consequência da endometriose, mas para resolver a endometriose, as outras respostas seriam as mais adequadas. Então, a nossa opção aqui para marcar certo seria a letra C. É a única coisa que não faz parte do rol terapêutico. E para finalizar, eu trouxe hoje uma frase que é uma forma também de a gente poder ter uma reflexão, né? Nas questões que tangem a saúde da mulher, a gente precisa ir um pouco além desse modelo biomédico, a gente buscar ter uma abordagem que seja mais holística, mais ampliada, né, do universo feminino, para de fato chegar ao local que a gente pode chamar então de cura, né, de resolução, pelo menos do que traz a angústia e o sofrimento para aquela mulher. É uma frase de Bordo. A patologia feminina revela-se, então, como uma formação cultural extremamente interessante, através da qual uma potencialidade para a resistência e a rebelião é manipulada para servir à manutenção da ordem estabelecida. Então, uma mensagenzinha que eu quero deixar para vocês. E também recomendar, né, que eu deixo sempre uma recomendação de bibliografia, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho mais nessa conversa que a gente acaba tendo, né, nesses filmes. Eu deixo sempre uma referência bibliográfica ao final dos slides da apresentação e recomendo fortemente que também faça uso dos outros recursos didáticos. Temos um texto que eu preparo, inclusive, para a aula, que é um pouco mais expandido sobre isso que a gente vai abordar, e treinar fazendo as nossas provinhas, né, para poder passar e passar bem no Revalida. Então, até a próxima!